Boa noite, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Né? Hoje, com a quinta-feira, com cara de sexta, não sei se é pelo cansaço da semana, mas quem estiver na mesma situação pode concordar comigo aí pelo chat ou utilizando o áudio. Semana está bem tensa, concordo, afirmo para vocês, a gente está sentindo a pancada. Mas vamos lá. E para a gente fortalecer mais ainda essa sensação de muita coisa a ser feita, vamos começar aí estudando o crime de contrabando, né? O crime de contrabando, que ele está previsto aonde? No artigo 334-A do Código Penal, que diz o quê? Importar ou exportar mercadoria proibida, pessoal. Olha aí, não é qualquer tipo de mercadoria. Mercadoria proibida de ser comercializada, de ingressar no território brasileiro. Reclusão de 2 a 5 anos, né? Então quer dizer o quê? Esqueçam Lei 9.099, né? Mas, por outro lado, podemos utilizar o artigo 28A do CPP, a depender do caso concreto. Por quê? Porque esse artigo traz o quê? O acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Um exemplo Ei, professor, deixa eu só até tirar aqui uma dúvida com o senhor. No caso, o acordo é a pena até 2 anos, né? E a suspensão até 1 ano, né? Não, presta atenção. O acordo de não persecução penal, a pena mínima é até 4 anos. Transação penal e suspensão condicional do processo é talvez o que você está lembrando. Transação até 2 anos. Suspensão condicional do processo, a pena mínima até 1 ano. E o sushi? É isso daí. É isso, né? É. Pronto. Entendeu? Ou seja, é a da Lei 9.099. O acordo de Porque persecução penal que eu eu faço. ainda faço essa confusão Não, mas é normal, é normal. É só a gente dar uma lidazinha lá na Lei 9.099, um pouquinho de doutrina, uma pitada de doutrina, a gente já mantém a ordem. Mas o que é que eu quero que vocês observem? Lei dos juizados, a Lei 9.099, você observa o quê? O patamar máximo. Ela só se aplica se o patamar máximo for até 2 anos. E no tocante à lei mínima, ou a pena mínima, só se aplica até 1 ano. O Gilberto perguntou exemplos, professor, de mercadoria proibida. Cigarros sem autorização, né? Cigarros clandestinos, é um exemplo. Máquinas de caça-níqueis, né? São mercadorias proibidas. Então, essas mercadorias, ao ingressar no país, nós veremos, logicamente, vocês vão ver as modalidades de modos de contrabando, vocês vão visualizar bem melhor. Então, esses são exemplos, né? Uma mercadoria que seja proibida no país vai ser, em tese, crime de contrabando, salvo se não for um crime mais gravoso, se não for um crime específico. Por exemplo, importar armas. Não vai responder por contrabando, vai responder pelo crime do Estatuto do Desarmamento. Importar droga vai responder pela lei de drogas. Então, nós vamos ver que o contrabando, ele é o quê? Residual. Se não couber crime específico por conta da importação ou da exportação de determinada mercadoria que seja proibida no país, nós utilizaremos o quê? Nós aplicaremos o contrabando. Se houver previsão expressa de outro crime, nós aplicaremos o do crime específico. Portanto, este é o crime de contrabando, 334-A. O que é importante observar neste crime ainda, antes da gente passar para o próximo slide? Esse dispositivo aqui, ele foi introduzido, salvo engano, em 2014. Deixa eu só confirmar aqui, olha no site do Planalto. Isso. Ele foi introduzido no ano de 2014, pela Lei 13.008. Pela Lei 13.008. Oi? Não, é isso mesmo que eu estava vendo aqui, que ele desvinculou o contrabando do descaminho. Isso, perfeito. Antes dessa alteração legislativa, como o Darcy falou, o crime, né, os crimes de contrabando e descaminho eram previstos aonde? Os dois juntinhos no artigo 334. Os dois crimes eram vistos no mesmo tipo penal. Daí, houve a reforma, o crime de descaminho
ficou lá no 334 e o crime de contrabando migrou para um novo tipo, um novo artigo do 334A. Do 334A, né? E o 334A agora só trata de quem? Do contrabando. Aí muito se discute, né? Houve abolição de crimes? Não. A conduta típica que era no 334 migrou para o 334A. Houve o quê? A aplicação de qual princípio? O princípio da continuidade normativa típica, né? Ou seja, o crime continua sendo a conduta, o fato continua sendo punível. O que houve foi só uma migração de uma conduta criminosa para outro artigo do Código. Objetividade jurídica, né? Qual é o bem jurídico tutelado? Pessoal, no crime de contrabando, o bem jurídico ele é mais amplo. Bem mais amplo. Por quê? Porque aqui ele tanto protege a moralidade administrativa, ele protege a saúde pública, ele protege a segurança pública, né? Podemos dizer que nós temos múltiplos bens jurídicos protegidos pelo crime, pelo tipo penal do contrabando. Olha só interessante esse julgado aqui da 5ª turma do STJ. Ó. O bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. Ou seja, aqui no contrabando, a questão de imposto é uma questão secundária, né? É uma questão secundária, diferente do descaminho. No descaminho, o foco principal era o quê? Era o pagamento do imposto. Já aqui no contrabando, não. O contrabando, ele quer realmente é o quê? É impedir a entrada de mercadorias proibidas. E também de impedir que da nossa fronteira seja exportado tais mercadorias que são proibidas de exportação. Então, vamos lá. Vamos seguindo. No produtivo, como é que esse crime pode ocorrer? Não é de um modo bem simples. É um dos tipos penais mais simples de estudar. Mais simples que esse só o matar alguém, que é só um verbo e uma elementar. Matar e alguém. Não existe tipo penal mais simples que esse, né? Mas este aqui também é bem simples. Por quê? Porque nós só temos 2 verbos. Quais são? Importar e exportar. E a elementar, mercadoria proibida. Então vamos lá. Ó. O agente comete o delito quando? Importa, introduz, né, para o Brasil uma mercadoria proibida, ou quando manda para fora do país, ou seja, exporta a mercadoria proibida. Não tem muito que a gente delongar e alongar na análise desse tipo, de como ele ocorre. É crime simples de entendimento. É um crime de bastante fácil entendimento. De fácil entendimento. Então, e os sujeitos do tipo penal? Os sujeitos do contrabando? Nós temos o sujeito ativo, pode ser praticado por qualquer um. Quando a gente diz isso, nós estamos diante de um crime que comum, não é? O sujeito ativo pode ser qualquer um. E o sujeito passivo? Aqui é o Estado, né? Aqui é o Estado que figura no polo passivo do delito de contrabando. Elemento subjetivo. Pessoal, nosso dolo geral, né? O dolo de importar, o dolo de exportar a mercadoria proibida. Lembrando que, como eu disse no início da aula, é crime residual, né? Crime residual. O contrabando, ele possui o quê? Uma natureza genérica. O contrabando, ele possui uma natureza genérica. Ou seja, novamente, só recapitulando, ele só vai ser aplicado se essa mercadoria que foi introduzida, que foi exportada, ela não for prevista em crime específico, em crime mais específico. Como eu disse, a gente exportou droga, vai responder pela Lei 11.343, de 2006. Se o agente importar ou exportar arma de fogo, de uso, arma de fogo proibida, ele vai cometer o crime previsto na Lei 10.826, que é o chamado Estatuto
do desarmamento e não o crime de contrabando, né? Então é importante que vocês lembrem-se disso. Por quê que eu falo isso, eu friso isso? Às vezes a gente está tão lembrando do crime de contrabando, né? Porque é o conteúdo que a gente está estudando mais recente, e acaba que um enunciado de uma questão pode nos levar a erro. O enunciado de uma questão pode nos levar a erro, a pensar que o fato é contrabando, quando na realidade é outro crime mais específico. Lembrando que não se admite a forma culposa, né? Não se admite a forma culposa, é crime doloso. Princípio da insignificância, pessoal. Diferentemente do descaminho, que nós vimos que é possível sim a aplicação do princípio da insignificância, desde que o valor elidido, ou seja, o valor frustrado do imposto seja até o quê? R$20 mil. Posição do STF, posição do STJ. Pacificado. Ocorre que, no contrabando, o princípio da insignificância é inaplicável. Por quê? Porque o bem jurídico, né, como tem lá naquele nosso ligado, o bem jurídico tutelado, ele vai além do valor pecuniário. Tem muito mais além, tem muito mais coisas, muito mais bens jurídicos a serem protegidos. Então, não há como dizer inexpressividade lesiva da conduta, todos os demais requisitos do princípio da insignificância. Então, contrabando, não há a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância. Também deve ter alguma relação com o produto, né? Que no caso seria produto ilícito, né? Exato. Quando a gente vê lá no descaminho, né? O descaminho é mercadoria permitida. A única questão é o quê? Porque você não pagou o imposto. Então, assim, não tem uma gravidade tamanha. Por isso que o princípio da insignificância pode ser aplicável. Mas quando a gente olha para o contrabando, a depender do produto, a depender do que seja proibido, né, a gravidade é muito maior. Ou seja, a conduta do agente é muito mais relevante. Do mesmo modo, como no descaminho, aqui no contrabando nós temos o quê? Condutas equiparadas, né? Nós temos condutas equiparadas, que nós chamamos de contrabando por assimilação. Contrabando por assimilação. Esse contrabando por assimilação, ele está previsto aonde? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do 334. Olha só as condutas assimiladas. Primeira delas, aquele que pratica o fato assimilado em lei especial contrabando. Por exemplo, na Decreto-Lei 288, no Decreto-Lei 288, salvo engano, no artigo 39, né? Artigo 39, ele traz o quê? Esse Decreto-Lei, ele trata da Zona Franca de Manaus. E o artigo 39, ele diz o quê? Será considerado contrabando a saída de mercadorias da Zona Franca sem autorização legal expedida pelas autoridades competentes. Ou seja, o agente comete contrabando de um produto que foi fabricado dentro do país, Zona Franca de Manaus, mas que é retirado da Zona Franca de Manaus sem autorização. Primeira hipótese de contrabando por assimilação. Segunda hipótese, quem importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, né? Então, quem inserir, né, quem introduzir no Brasil, quem exportar alguma mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, poderá incorrer no crime de contrabando. Por exemplo, produtos que dependam de autorização da Anvisa, de autorização da Receita Federal, né? Então, produtos que sejam colocados dentro do país sem a devida autorização de órgão competente, irá responder pelo contrabando. Outra hipótese também, que a pessoa responde por contrabando.
Aquele que reinsere, olha só que interessante isso, né? Aquele que reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. E aí, meio confuso esse dispositivo? Um pouquinho, né? Olha só. Nós temos, pessoal, a possibilidade de ter determinadas mercadorias que podem ser produzidas aqui no Brasil, mas não podem ser comercializadas no país. Olha aí que interessante. É possível haver mercadoria que tem autorização de produção no país, mas que esse produto, fabricado no Brasil, não pode ser comercializado no país. Eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não tenho certeza se tem alguma fábrica com essa autorização no país, mas vou fazer uma simulação, uma hipótese. Digamos que há uma fábrica com autorização de fabricação, de produção de máquinas de caça-níqueis. Pronto. Máquinas de caça-níqueis são fabricadas nessa fábrica, só que todo o produto fabricado, ele vai para onde? Ele vai para o exterior. Ele é vendido, ele é exportado. Ele não é comercializado no país por conta de vedação legal. Então, desse modo, o que é que acontece? O produto é brasileiro, destinado à exportação. Vai lá, o brasileiro no exterior, compra o produto lá fora e traz para o Brasil, né? Então, isso daí é contrabando por assimilação, tá? Ele está o quê? Introduzindo mercadoria brasileira que é proibida no Brasil. Olha aí que loucura. Então, isso daí é um que pode fazer com que o aluno possa cair em alguma casca de banana na hora de uma prova. Outra hipótese de contrabando por assimilação, aquele que vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira, pessoal. Aqui, na realidade, nós vemos que a preocupação do legislador no tocante ao quê? A atividade comercial ou industrial, né? Nós vemos a preocupação daquele que trouxer mercadoria, né? Mercadoria proibida pela lei brasileira, utilizar o quê? No exercício de atividade comercial ou industrial, ou também de proveito próprio ou alheio. Lembre-se que aqui ele pune o agente que pratica atividade comercial ou industrial de mercadoria proibida. Oi. Professor, o contrabando é um crime federal? Da jurisdição da Justiça Federal, a Polícia Federal que apura e a Justiça Federal que pune? Na sua forma simples, sim. A sua forma simples lá do 334 e algumas de assimilação, a grande maioria, sim. Nós vamos ver uma hipótese que poderá, sim, ser de competência da Justiça Estadual. Nós temos aqui alguns de competência da Justiça Estadual. Olha só, por exemplo, nessa outra hipótese aqui, ó. Quem adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Olha só que interessante. Aqui parece o quê? Uma forma de receptação. Uma forma de receptação. Só que, se a mercadoria proibida for nacional e não se destinar à exportação, a competência será de quem? Justiça Estadual. Mas, por outro lado, se a mercadoria for de procedência estrangeira ou for de origem brasileira, mas não destinada à exportação, a competência de julgamento será de quem? Justiça Federal. Aqui é um grande exemplo, de outro exemplo de poder ter, a depender do caso, depender das informações trazidas na questão, a competência judicial. Nós temos também, no contrabando, uma causa de aumento. Nós temos aí no contrabando uma causa de aumento, né, que é prevista no parágrafo 3º do 334A. O que é que ele diz?
A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo e fluvial. Bem parecido com a redação de quem? Do Descaminho, não é verdade? Então, a única forma de você não incidir essa causa de aumento é se for por via terrestre. É por via terrestre. Se o transporte for por via terrestre, não se aplica a causa de aumento. Mas se for por outra via, aí não tem o que se falar. Irá incidir a causa de aumento. Lembrando que essa causa de aumento também foi objeto de mudança legislativa, tá? Também foi alterada em 2014. Antes, só aumentava a pena, só tinha essa causa de aumento quando era no caso de transporte aéreo. Somente no caso de transporte aéreo. Olha só que interessante, né? Mas com a alteração agora é aéreo, marítimo ou fluvial. Então vamos fazer aqui um paralelo do descaminho e do contrabando. Vamos lá. Descaminho, pessoal. O que é que ele pede? Qual é a redação? Olha só. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento do direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Aqui, por outro lado, ó, só se preocupam em importar e exportar mercadoria proibida. No descaminho, nós falamos em entrada e saída de produtos permitidos. Contudo, está preocupado com o imposto. Já no contrabando, corresponde à conduta de importar ou exportar mercadoria proibida, né? Não se fala aqui, vocês viram falando em algum momento imposto, né? Porque não há imposto para incidir em mercadoria que sequer pode entrar no país. Outra diferença do descaminho para o contrabando, aplica-se o princípio da insignificância. Se o valor for qual? 20 mil, até 20 mil reais. Esse 20 mil não é o valor do produto, é o valor do tributo que foi iludido. Contrabando, inaplicável, né? Como nós vimos. No contrabando, é inaplicável o princípio da insignificância. Por outro lado, admite, no descaminho, suspensão condicional do processo, né? Suspensão condicional do processo, porque, olha só, a pena mínima, 1 ano. Já aqui, não se admite suspensão condicional do processo, né? Não se admite, porque o patamar mínimo extrapola a possibilidade de suspensão condicional do processo. Agora, uma questão curiosa é o artigo 318 do Código Penal, que, a meu ver, não teria necessidade da doutrina debater tanto e discutir tanto essa questão. Por que digo isso? Olha a redação do 318. Facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. Por conta disso, olha aí, por conta disso, por conta que só prevê o artigo 334 e não fala no 334A, muitos sustentaram que este crime aqui não se aplicaria se houvesse a facilitação para contrabando. Só que, pessoal, essa posição não prevalece, né? O tipo penal, ele fala expressamente contrabando. E o contrabando não foi descriminalizado, ele continua, ele só migrou, né? O princípio da continuidade delitiva. Desse modo, nós continuamos, sim, punindo aquele que facilita com infração de dever funcional aquele que comete contrabando. Olha a penazinha como já é bem mais salgada. 8 a 3 anos. 3 a 8 anos, perdão, falei invertido. 3 a 8 anos e multa. Com isso, contrabando, nós concluímos. Aí nós vamos agora para um tipo penal interessante, que é o crime de apropriação indébita previdenciária. Crime previsto no artigo 168A do Código Penal. O que é que ele nos diz? Deixar de repassar
a previdência social, as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. 2 a 5 anos e multa. Pela pena, nós já sabemos o quê? Não cabe nenhum benefício da Lei 9.099. Porém, cabe acordo de não persecução penal. Porém, cabe acordo de não persecução penal. Vamos analisar o núcleo do tipo? Vamos lá. Olha só. Núcleo do tipo. A conduta ocorre quando o empregador deixa de repassar ao INSS as contribuições descontadas da remuneração de seus funcionários. Pessoal, antes da alteração, teve uma alteração no ano de 2000, antes da alteração, o agente, ele respondia pelo delito previsto no artigo, não lembro o artigo agora, mas pela Lei 8.212. Na Lei 8.212, que é uma lei que trata de questões previdenciárias, lá trazia essa mesma conduta, não é? Aquele que deixasse de repassar os valores devidos à Previdência, ele cometia este crime, né? Na realidade, houve, da mesma forma como houve do contrabando do 334A, ou do 334 para o 334A, que é a migração do tipo penal, houve também aqui. Saiu da Lei 8.212 e essa conduta veio para onde? Veio para o Código Penal, previsto aqui no 168A do Código Penal. Na realidade, deixa eu colocar aqui, 8.212, na Lei 8.212 de 91, perdão, de ano de 91, ela previa, acho que é no artigo 91, artigo 91, ela já previa essa conduta como criminosa. Então, não foi no ano de 2000 que esse crime foi criado. Não foi no ano de 2000 que esse crime foi criado. Na realidade, esse tipo penal, que era previsto no artigo 91, ele foi migrado para outros dois no Código Penal. Ele foi migrado para outros dois. O primeiro, que é esse que nós estamos estudando, que é o previsto no 168A, e o outro delito que foi objeto de migração foi o 337A. O primeiro, 168A, nós estamos estudando a apropriação indébita previdenciária. O segundo, sonegação de contribuição previdenciária, não é? Então, por que esses crimes são punidos, né? Por que esses crimes são punidos? Pessoal, essas condutas são punidas. Porque o Brasil, na Constituição Federal de 88, previu o quê? O Brasil como Estado democrático e social de direito. Ou seja, o Brasil ele deve ter um sistema de seguridade capaz de proteger aqueles que necessitem e que contribuam, né? Previdência é algo que não é gratuito. Nós temos outras medidas da seguridade social, né? Que é a assistência social, que ela sim é gratuita, mas seguridade social, né? Previdência social, ela não é gratuita, ela é contributiva. Mas, no modo geral, seguridade social está abarcando também as modalidades não contributivas. Então, por conta da Constituição prever que o Estado brasileiro é um Estado democrático social, essas condutas devem ser punidas. E aqui, esse dispositivo da apropriação indébita previdenciária visa proteger quem? A Previdência Social. Né? Ele prevê a proteção da Previdência Social. Fazendo um quadro comparativo com a apropriação indébita comum e a apropriação indébita previdenciária. Olha só, no primeiro caso, nós temos o quê? Um crime patrimonial. No segundo, nós temos um crime contra a ordem tributária. Olha aí. A conduta na apropriação indébita é apropriar-se. E aqui na conduta é deixar de repassar. Olha aí. Não fala em apropriar-se, apenas não repassar. Olha só.
Crime Porque material. se fosse apropriar-se, no caso, seria mais por peculato, né? O núcleo, Poderia, peculato previdenciário. poderíamos sim observar essa possibilidade, né? Poderíamos sim. Tudo vai depender do caso concreto, do dolo do agente, né? Então vamos lá, ó. Deixar de repassar. Aqui é um crime material, ou seja, exige resultado. Aqui exige resultado, né? Deste aqui, como é crime formal, não exige resultado, né? Não exige dano, não exige um efetivo dano, não exige enriquecimento ilícito no primeiro. No segundo, no 188, no 168, na apropriação indébita, exige um resultado. Ou seja, um enriquecimento ilícito pode ocorrer porque a pessoa se apropriou do bem, né? Imagina só, emprestei meu celular para a pessoa que estava sem por uma semana e a pessoa foi lá e passou a ter o dolo de ânimos domini e não querer mais me devolver o meu bem, apropriação indébita. Há um enriquecimento ilícito por parte da pessoa que ficou com o meu celular, né? E aqui, ó, há um crime comissivo, né? Enquanto na apropriação indébita previdenciária é um crime omissivo. É um crime omissivo próprio. Outro detalhe, que é na questão do elemento subjetivo. Na apropriação indébita, tem uma finalidade especial, um especial fim de agir, como a doutrina fala, que é o quê? De se tornar dono da coisa. É o animus reincipiabendi. No direito civil fala-se bastante nesse animus. Também no animus domini, né? Que eu acho melhor falar animus domini do que animus reincipiabendi, né? Então, diferentemente na apropriação indébita, aqui não tem especial fim de agir de se tornar dono da coisa, tá? Não há necessidade desse dolo de ser dono. É só deixar de repassar. É só deixar de repassar. Tipo incongruente assimétrico. O que é isso? É aquele em que não há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Caracteriza exatamente pelo quê? Pela presença de um especial fim de agir. Chama-se de crime congruente ou simétrico aquele que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Caracteriza pela ausência do especial fim de agir. Quando a gente encontra um crime que não possua especial fim de agir, a conduta dele, o dolo dele é o geral. Então vai ser o quê? Vai ter uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Tá? Então, sempre quando falar em tipo incongruente, é aquele tipo que traz especial fim de agir. Crimes congruentes, crimes simétricos, é aquele crime que não possui especial fim de agir. Sujeitos do crime de apropriação indébita. Nós temos o sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo, pessoal, é o responsável tributário. É o responsável tributário. Quem é o responsável tributário? Aquele que está obrigado a passar a contribuição à União recolhida dos contribuintes, né? Aquele que tem, por lei, a obrigação de repassar à União. E o sujeito passivo, logicamente, a União. Né? Sujeito passivo, a União. Elemento subjetivo, como nós já falamos lá no quadro comparativo, é o dolo na vontade consciente. Olha só, né? Lembrem-se sempre dessas duas palavras. Vontade consciente. É o que nós definimos dolo. Dolo tem dois elementos. Vontade e consciência. De que? Deixar de repassar à Previdência Social os valores de contribuições recolhidas dentro do prazo e forma legal. Olha só esse julgado aqui, pessoal. Para a caracterização do crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária, não há necessidade de comprovação do dolo específico de se apropriar dos valores destinados à Previdência Social. Então, o tipo penal só exige a mera conduta, deixar de repassar, conduta omissiva, né? Deixar de repassar. Não está lá falando que a pessoa tem que ter o especial fim de agir de apropriar-se da coisa.
do valor. Consumação e tentativa, pessoal. Para a maioria da doutrina, é crime formal, consumando-se com não repasse, dispensando o enriquecimento do agente ou do dano efetivo. Lembra quando a gente falou que era crime formal? Por quê? Porque não exigia resultado. Quais são os resultados? Por exemplo, enriquecimento do agente, dano efetivo, de prejuízo da União, né? Então, isso daí tudo tudo isso daqui são o quê? Resultados de uma ação, de uma conduta. Então, para o crime formal, só basta o quê? A realização da conduta, né? É como chama-se a doutrina, chama de crimes de consumação antecipada, né? Crimes de consumação antecipada. Agora, uma observação. O STF, vamos colocar aqui, o STF, ele possui um precedente entendendo que a apropriação indébita previdenciária é um crime material. Precedente, não posso dizer que é o entendimento pacificado do STF, tá? Não é um entendimento pacificado no STF de que o crime de apropriação indébita previdenciária é crime material. Não podemos afirmar isso. Nós podemos afirmar que há precedente do STF nesse sentido. Tá? Tanto é assim que, olha só, súmula vinculante número 24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4, da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Isso aqui é o seguinte, antes mesmo que se desse início, ou melhor, antes mesmo que desse o lançamento definitivo do tributo, e como é que ocorre esse lançamento definitivo do tributo, pessoal? Aí a gente tem que ir assistir a aula do professor de Direito Tributário, né? Essa aí já foge da nossa seara de conhecimento técnico, né? Já foge um pouquinho da nossa seara de conhecimento técnico, né? Mas a questão de penal só vai exigir que você saiba disso, tá? Que não haverá o crime de apropriação indébita, né? Por quê? Porque o crime de apropriação indébita é um crime contra a ordem tributária, né? Antes do lançamento do tributo, ou antes do lançamento definitivo do tributo. Pergunta-se, admite tentativa? Poderia haver tentativa no crime de apropriação indébita, pessoal? Aí é necessário que a gente veja a posição doutrinária, né? Nós temos duas posições. Uma parte, lembra que tinha um asteriscozinho que eu tinha colocado lá naquele quadrinho de comparação? Olha só, esse aqui é exatamente porque nós temos uma pequena divergência doutrinária. Nós temos uma pequena divergência doutrinária. Se entender que é crime omissivo puro, né, um crime unissubsistente, que não tem como nós fracionarmos a conduta, não seria possível o quê? A tentativa. Não se admitiria a tentativa. Por outro lado, a outra corrente chama o quê? Que é crime de conduta mista. E desse modo, admite tentativa. Por quê? Porque ele pode recolher e antes de obtê-lo para si, ele é repreendido, por exemplo. Né? Mas pessoal, o que prevalece é essa primeira corrente. O que prevalece na doutrina, entendimento também na jurisprudência, é essa primeira corrente, entendendo que não há possibilidade de crime tentado na apropriação indébita previdenciária. Nós também temos formas equiparadas aqui. Nós também temos aqui formas equiparadas, né? Apropriação indébita por equiparação. Quem, por exemplo, recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Outra forma de equiparação, aquele que recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis
ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. E outra forma equiparada, aquele que pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados, ou melhor, deixar, tá, pessoal? Estou lendo aqui, esqueci, eu estou esquecendo de falar, é o verbozinho inicial. Parágrafo 1º diz o quê? Nas mesmas penas incorre aquele que deixar de. Então, mesma forma, deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontado de pagamento efetuado a segurados, terceiros ou arrecadado do público. Aquele que deixar de recolher contribuição devida à previdência social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços. E, da mesma forma, aquele que deixar de pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Tem alguns benefícios previdenciários que a Previdência paga para a empresa e o empregador paga diretamente ao funcionário, né? Então, foi reembolsado pela Previdência Social e não pagou o benefício ao segurado, né? Ele comete apropriação indébita previdenciária. Extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade no crime de apropriação indébita. Pessoal, olha só que redação interessante. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Antes do início da ação fiscal. Pessoal, quer dizer o quê? De acordo com o parágrafo 2º do artigo 168-A, haveria o quê? Um termo final para poder extinguir a punibilidade pelo recolhimento espontâneo do imposto, ou do tributo, da contribuição previdenciária. Qual seria? O início da ação fiscal, da execução fiscal, né? Esse seria o termo final para que o agente pudesse extinguir a punibilidade. Contudo, né? Nós tivemos alteração legislativa, né? Nós tivemos alteração legislativa, que foi a Lei 10.684 de 2003. Daí foi levada ao STF a redação desta lei, e ele entendeu o STF que o pagamento de tributo, inclusive contribuições previdenciárias, realizado a qualquer tempo, gera extinção da punibilidade nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º do dispositivo da lei. Então, como essa lei é de 2003, essa alteração aqui é do ano de 2000, né? Lei mais nova, revoga ou derroga lei mais antiga. Se não bastasse, vem também a Lei 11.941 de 2009, que diz o quê? Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68. Aqui eu coloquei, não está na redação original, eu só fiz mencionar quais são os artigos que o artigo 68 menciona. Primeiro e segundo da Lei 8.137. Olha só quem está aqui, 168A, né, do Código Penal. Olha aqui também, 337A, né, sonegação e apropriação indébita previdenciária. Quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Né? Então, é outra forma de extinção de punibilidade. Por fim, STJ possui entendimento de que mesmo a quitação posterior ao trânsito em julgado, olha aí, que informação, hein, pessoal? Pode beneficiar o agente, tendo em vista que não se estabelece limite temporal pela Lei 10.604. Então, pode haver o quê?
Extinção da punibilidade se o pagamento for feito mesmo após o trânsito em julgado. Mesmo após o trânsito em julgado. Que interessante, né, pessoal? Mas lembrem-se, este é posicionamento do STJ, não de todos os tribunais superiores. O STF não tem posicionamento quanto a isso até o momento. Perdão judicial. Olha só, na questão da apropriação indébita previdenciária, traz uma possibilidade do juiz poder aplicar perdão judicial. Olha só a redação do parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, tem o quê? Olha só, tem um lapso temporal, né? O pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessória. Pessoal, aqui não seria caso de perdão judicial, né? A gente viu, por conta das alterações legislativas, aqui já é causa de quê? De extinção da punibilidade, né? De extinção da punibilidade. Segunda hipótese, que pode ocorrer o perdão judicial, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórias, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. Aqui eu fico com um pouquinho de dúvida no tocante qual é o valor. Confesso para vocês que não me recordo. Não sei se é o mesmo valor que é utilizado pela Receita para iniciar execuções, a União iniciar execuções. Creio que seja. Se não for, também é só a gente dar uma pesquisadazinha, a gente descobre. Mas esse valor aqui, a meu ver, seja o de 20 mil, que é até mesmo o patamar para se utilizar o princípio da insignificância no crime de descaminho. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º desse dispositivo, que é o perdão judicial, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o juizamento das execuções fiscais. Quer dizer o quê? Um patamar acima já não poderá. É até desnecessário o parágrafo 4º. Confesso a vocês. Então, turma, estes eram os crimes, os delitos que eu queria trabalhar na aula de hoje. Alguma dúvida, pessoal, quanto ao tema de hoje? Contrabando, apropriação indébita previdenciária? Tranquilo. Então, turma, fico feliz por vocês terem participado. Hoje vocês estavam muito quietinhos, né? Tudo muito caladinhos, mas eu sei, é o cansaço, né? Já é o enfado da semana. Eu tô baqueado, não sei vocês, mas vamos lá. Então, pessoal, um beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.